Mas fala, nerds, beleza? É o seguinte, no videozinho de hoje, finalmente aqui com muito atraso, o review de Blade of the Immortal, a edição deluxe da Dark Horse. Mas antes da gente começar esse videozinho, tem que pedir aí pra você que ainda não é inscrito do canal, claro, se inscreva no canal, se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o trabalho aqui no YouTube, me siga no Instagram e bora pro vídeo! É isso, nerds. Então aqui está esse material que eu tenho certeza que tem muita gente esperando o review. Eu acabei me atrasando mesmo, porque para aqueles que não sabem, há cerca de 10 dias atrás nasceu meu segundo filho. Então hospital, adaptação, recuperação da esposa, bebê novo, meu outro filho aqui tudo junto. Então realmente tem sido dias cansativos. Eu tenho aproveitado para fazer algumas leituras e tal, mas de qualquer forma, realmente com o trabalho, outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, ficou difícil de trazer esse videozinho aqui para vocês, né? Faltou aquela inspiração. Mas não tem importância, vamos começar aqui então. Aqui tem a informação, né, que foi um ganhador do Prêmio Eisner. Isso eu realmente nem sabia antes de comprar esse material, mas eu acho que eu tenho ideia de porquê depois que eu li isso aqui, porque eu gostei bastante. Então realmente atendeu muito as minhas expectativas, inclusive superou. Ele tem um começo um pouco lento e tal, mas a partir do volume 2 que vão aparecendo novos personagens para adicionar a trama, as coisas vão ficando muito interessantes, vão ficando muito boas mesmo. Então essa aqui é a guarda, Blade of the Immortal Deluxe Edition, volume 1. Serão 10 volumes, tá? Antes que vocês perguntem. Então é uma série relativamente longa, mas que já tem um fim pré-determinado, né? No volume 10 e pronto, não é igual o Berserk dessa mesma coleção Deluxe, que tá bem longe de acabar, na verdade. Então aqui a série começou em 94, né? Foi até 1999 e agora tá tendo uma nova chance nesse formato. Lá nos Estados Unidos a gente também encontra as edições Omnibus, que são o mesmo material que isso aqui, compilado da mesma forma, né? Com a leitura ocidental, só que menores e também em capa cartão. Aqui temos algumas explicações. A primeira explicação aqui do lado esquerdo é sobre esse símbolo que o Manji usa essa espécie de suástica nas costas. Então aqui tem explicação que esse aqui é um símbolo diferente dos nazistas e que é um símbolo que realmente antecede muito o movimento nazista e tal, a criação, né, dos nazistas. Então realmente não tem ligação nenhuma com isso. Bom, aqui embaixo tem aquela explicação, né, algo que causa bastante polêmica entre as pessoas. Não acho que é um fator que vai desqualificar esse material, que é a questão de ser uma leitura ocidental. Tem muita gente que fala que não vai comprar, que não sei o que, mas, mano, sinceramente, cara, eu acho que isso não é impedimento nenhum. Para mim, realmente, eu não me importo da leitura ser ocidental em vez da leitura ser oriental. O motivo tá bem claro aqui, mas é sim algo que a Dark Horse poderia ter mudado. Nos anos 90, quando os mangás começaram a chegar nos Estados Unidos, para facilitar o entendimento e tal, porque não era algo comum ali 20, 30 anos atrás, o que aconteceu? Eles acharam mais interessante que esses mangás fossem trazidos de forma espelhada. Não é o caso do Blade, tá? Ele não é exatamente um mangá espelhado e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se você fala que não vai comprar porque é um material espelhado, então você está conversando fiado porque você nem sabe o que você está falando. E daí, para facilitar o entendimento desse público norte-americano, eles resolveram, na maioria das edições, fazer esse espelhamento. Só que o Hiroaki Samura, ele não queria que o trabalho dele fosse espelhado. Por exemplo, ele usa um tapa-olhos no lado direito, então com espelhamento, esse tapa-olhos iria para o lado esquerdo. Por exemplo, se ele carrega a espada com a mão direita, com espelhamento, a espada seria carregada do lado esquerdo, etc, etc. Ou seja, de certa forma, ele via que isso seria uma descaracterização do seu personagem, da sua obra, e isso ele realmente não queria. Então foi feita de forma um pouquinho diferente. Eles recortam esse painel que estava aqui desse lado, vão colar aqui e de forma que a história fique realmente certinha da esquerda para a direita, não funcionando assim como um espelhamento, né? O Manji continua sendo cego do olho direito e etc, e etc.
Só que essa técnica, embora um pouco inusitada e muito trabalhosa, porque pensa, você pegar toda a obra do cara, ao invés de simplesmente espelhar, que é bem fácil, bem tranquilo, você ter que recortar quadro por quadro e organizar depois na ordem certinha, de forma com que a leitura fique organizada corretamente. É um puta trabalho, é um trabalho muito difícil e talvez esse seja o motivo da Dark Horse agora em 2020 optar por não fazer a leitura de forma oriental, porque literalmente eles teriam que pegar toda a obra e fazer essa mudança. Eles não quiseram fazer isso, acredito que por motivos financeiros e tal. Então pode ser esse o motivo deles não terem feito essa mudança, né? Mesmo agora que o mundo já está acostumado com essa forma de leitura oriental. De qualquer forma, existem alguns problemas em relação a esse recorte dos painéis, porque nem sempre essa técnica ela funciona. Alguns momentos aqui dos mangás, principalmente no primeiro volume, dos 3 compilados aqui, acontecem algumas vezes de, por exemplo, um quadro, o olho do Manji tá do lado direito, né, com tapa-olho, e depois você passa a página, ele está do lado esquerdo, que é um pouquinho irritante. Nos Estados Unidos, a única forma que você vai encontrar Blade é assim. Aqui no Brasil é realmente diferente. Há poucos dias atrás eu estive em uma das lojas Saraiva e lá estava exatamente Blade. Então, por curiosidade, eu peguei a edição em mãos, dei uma folheada e tal. Então, na verdade, é um material bastante aceitável e sim, está no formato de leitura oriental. Como eu falei, olha aqui, tá vendo? O olho do Manji, vou até trazer aqui perto da câmera, ó. O olho do Manji aqui nesses quadros, o olho cego dele é o lado esquerdo. E daí, ó, no outro painel, aqui logo embaixo, tá do lado direito. Então, realmente, essa técnica, às vezes, ela é falha, tá? Não funciona, mas pra mim, como eu falei, não é algo que desabona. Sobre a história, cara, gostei muito da história, muito mesmo. A arte é uma coisa realmente muito bonita. E essa aqui é a Rin, que na verdade é a personagem que encontra o Manji aqui no momento que ela realmente está precisando. No começo da história, a gente descobre que a família dela foi assassinada por um clã, um novo clã aí que está querendo criar um novo dojo. E para criar esse novo dojo com as suas próprias regras e tal, porque eles acham os antigos meios ultrapassados e tal, eles precisam matar, né, os donos dos outros dojos. Então eles vão pelo Japão inteiro exterminando essas pessoas que têm esses dojos. Numa dessas eles acabam matando a família da Rin. E daí ela acaba encontrando com o Manji, que acaba virando uma espécie realmente de guarda-costas dela. No começo aqui da história, o Manji é contratado para proteger ela e, na verdade, para vingar a família dela, porque ela não tem tanta habilidade assim com a espada, não tem tanta habilidade com luta. O diferencial verdadeiro do Manji é uma série de armas, tá? Espadas e em todos os tipos de formatos e tal, e uma incrível habilidade de lutar. Só que além disso tudo, dessas armas e tal, uma coisa que, claro, justifica o título da história. Ele é imortal, rapaz. Ele não morre. E daí a gente descobre isso das formas mais legais possíveis, porque apesar de ser um lutador muito bom, ele é um lutador bastante falho. Então, as coisas não são tão protagonismo para ele, sabe? Ele realmente sofre bastante aqui durante essas histórias. E, rapaz, ele perde de formas muito feias e é muito legal essa forma com que ele tem a sua imortalidade. Essa imortalidade já é justificada logo no começo da história, que são, na verdade, alguns vermes que têm essas propriedades particulares. Ele acabou ganhando esse poder, não é algo que nasceu com ele, mas ele acabou herdando esse poder quando ele encontrou com uma velha senhora. Essa senhora acabou dando essa habilidade, esses poderes para o Manji. E desde então, já se passaram muitos anos e ele já matou muitas pessoas, né? Então, ele era um soldado no passado e como uma forma de se redimir, ele acabou aceitando essa imortalidade porque ele sabe que ele matou muitas pessoas inocentes. Então, por causa dessas pessoas inocentes,
ele quer matar muitas outras pessoas que realmente não são inocentes. E essa é mais ou menos a bússola moral do mangá. Como vocês estão vendo aqui, a arte desse mangá é realmente um espetáculo. Eu acho, assim, linda essa arte, cara, é incrível mesmo o trabalho do Samura. Realmente fiquei impressionado, falei, caramba, cara, que coisa linda. Eu tenho garantido aqui em pré-venda pelo menos o volume 2, eu não comprei o volume 3 porque estava muito caro, mas de qualquer forma irei deixar o link, né, não só dessas edições aqui Deluxe de Blade, como as edições de Berserk e também o Hellsing. São todas as edições que eu consegui comprar por um preço que eu acho justo, inclusive essa aqui. Muito acima de R$200 e tal, eu acho que não vale a pena, né? Apesar de uma qualidade ser impecável, a coleção ser linda e tal, eu acho que é muito problemático. Por exemplo, lá na Amazon tá custando R$350 o volume 3, então é realmente complicado. Entre um volume e outro, nós temos algumas capas, tá? Uma outra coisa que surgiu polêmica sobre esse material é exatamente a questão de não termos capas coloridas, né? Não temos capas coloridas, e isso também é algo que não me incomoda, assim como a leitura de modo ocidental. Uma das justificativas para não termos essas capas coloridas é que elas foram coloridas artificialmente e tal. Acredito que não tenha sido o próprio Samura, me corrijam se eu estiver errado e tal, mas enfim, mantiveram a fidelidade aqui nessas capas, que também são muito incríveis e são bonitas sim. Como eu falei, vi essa edição, a edição que temos aqui no Brasil e tal, e na verdade as capas são bem bonitas, mas para mim é algo que não faz a diferença também. Achei bem legal, inclusive muitas vezes eu já falei aqui que eu prefiro que os materiais sejam mesmo em preto e branco, porque é uma forma da gente poder avaliar e ver melhor a arte do artista e tal. Então acho que isso de alguma forma valoriza bastante o artista em si. Aqui nós temos em destaque as armas que o Manji usa, tá? E são armas bem legais. Esse aqui já é o capítulo 2, que é quando a coisa começa a tomar um novo fôlego, assim, porque esse capítulo 1 de introdução é legal e tal, mas a gente fica, cara, tá, isso é legal, mas e aí, que mais? E aqui a partir do capítulo 2, do volume 2, as coisas começam realmente a ficar bastante interessantes. Vão aparecendo personagens novos, os assassinos da família da Rin acabam descobrindo que ela está atrás deles, então começa a mandar os assassinos atrás do Manji e da Rin, e daí nós temos conflitos, lutas bem empolgantes e bem legais, cara. Simplesmente animal a ação desse material. Como eu falei, a arte disso aqui é realmente bonita, mas tava muito legal, tava muito divertido, e daí a coisa realmente vai tomando corpo quando entra esse personagem aqui, que é o Shizuma. Rapaz, o Shizuma faz exatamente parte desse dojo, né? Vamos chamar de clã aqui, talvez essa não seja a nomenclatura correta, mas ele faz parte do Ito-Ryu. E, cara, acreditem, ele também tem esses mesmos vermes da imortalidade correndo no corpo dele. Quando isso é revelado, a história ganha assim um ar completamente diferente, porque a gente acaba descobrindo que o Manji não tá sozinho nessa, sabe? Tipo, ele não é tão poderoso quanto ele pensa que ele é, porque existem outras pessoas como ele no mundo. Inclusive, esse personagem, o Shizuma, ele é muito mais velho, muito mais experiente do que o próprio Manji. Então ele acaba sequestrando a Rin, acaba dando um pau no Manji, e daí as coisas vão ficando realmente bastante interessantes, até que, claro, o Manji consegue reverter essa situação. No capítulo 3, nós temos a introdução de outra personagem que tem um vínculo ligado diretamente ao líder do Ito-Ryu, que é exatamente a Maki. A Maki que chegou a perder o primeiro confronto, a primeira luta contra o Manji, e depois nós descobrimos que ela é uma das personagens mais poderosas do mangá, e daí essa mulher briga demais, cara. Aqui é o primeiro conflito, ela contra o Manji. Ela acaba perdendo esse conflito porque, de certa forma, ela não gosta de matar, ela não gosta de violência. Vamos dizer que ela estava desmotivada. O segundo confronto deles é algo de realmente tirar o fôlego. E aqui está o segundo encontro desses personagens. Os olhos dela estão completamente diferentes, ela corta o cabelo, ou seja, ela realmente se transforma numa guerreira impressionante, cara. Então nós temos uma luta
muito boa. Ou seja, cara, eu tava aqui nessa altura do campeonato aqui, era vibrando, sabe? Curtindo a história e falei, caralho, que foda que eu não me deixei levar pelas pessoas que falam, não vou comprar porque não tá na forma correta aí de leitura, que não sei o que. Então, meu amigo, se você quer ler uma puta história foda, com um puta trabalho artístico aqui, as páginas são lindas, o trabalho da Dark Horse é sim fantástico, é lindo, tá? Não temos extras, nenhum extra, tá? E, cara, vou mostrar aqui pra vocês a lombada, que eu não tinha mostrado. Aqui a quarta capa. Então é isso, não deixe de comprar esse material se você quer se divertir, se você quer ler um baita material, se você não conhece Blade, vai atrás porque vale. Aqui nas minhas mãos eu tenho Berserk, Hellsing, que todos esses materiais já tem review aqui no canal, então tô deixando aqui na descrição do vídeo o review de todos esses materiais, tá? Eles fazem parte da mesma coleção, de forma que já foram lançados 5 edições assim, de Berserk. Essa é a única edição que saiu até agora no momento desse vídeo, assim como Blade. Bom, diferença, a primeira coisa notável é a questão da lombada. Ela está assim, dessa forma que os americanos chamam de flat spine, que é quando a lombada não é exatamente arredondada, como vocês podem ver aqui em Berserk e tal, né? Tem uma lombada arredondada, assim como Hellsing. Essa aqui não tem. Mas isso acaba não interferindo de forma alguma no binding da edição, que é, sem dúvidas, espetacular. Não tenho nenhum problema com leitura, de fácil manuseio, uma leitura bem confortável, bem fácil. Também vem, como todas as edições, com o ribbon aqui, né, que é o marcador de páginas, então não descaracteriza a coleção. Aqui nós temos essa textura diferente aqui na capa. Ela é diferente de Hellsing, que também possui uma certa textura. Ela é muito mais parecida, por exemplo, com o Berserk, que nós temos esse trabalho aqui, né? Também com uma capa que parece couro, mas com a textura um pouquinho parecida com o Blade aqui, né? Até macia essa textura, tal, tem um toque interessante. Mas, enfim, tem menos páginas, por exemplo, do que Berserk, que tem aqui cerca de 700, e tem menos páginas que, por exemplo, Hellsing. O preço cobrado pela Dark Horse é exatamente o mesmo por qualquer um das edições, mesmo que essa aqui tenha menor número de páginas. Mas, de qualquer forma, são 3 volumes compilados, tá? Tanto Berserk, quanto Blade, quanto Hellsing. Então, vamos dizer que a proporção continua a mesma, só Blade que os volumes possuem um menor número de páginas. E é isso, nerds. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, esse review. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Esses materiais estarão aqui na descrição do vídeo. Comprando pelos links, vocês ajudam o canal. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu!